Nesse jogo tem dois momentos. Num primeiro momento, em que essa questão do paralisar e não paralisar foi até a grande questão do embate dele com a Rede Globo, porque como ela forjou, manipulou essa situação toda do jogo. Quando o alambrado cai, e tem ali algumas pessoas feridas, mas são ferimentos tipo torceu o pé, desmaiou porque ficou nervoso, bateu uma cabeça, não tinha nada de tanta gravidade. E o Vasco estava extremamente preparado para aquele jogo, tanto que o atendimento ali no momento, o que entravam de ambulância, circulavam de ambulância, helicóptero pousando no campo para levar. Então, o atendimento estava sendo prestado e as coisas estavam fluindo e as coisas iam acontecer. Só que estava entrando no horário da novela. E a Globo não queria que mais. Chegou um momento que primeiro a Globo queria que recomeçasse o jogo. Não, que não tem nada, que recomeça o jogo. Aí chegou um momento que ela já achou que era um absurdo continuar o jogo, porque já tinha um interesse comercial por trás diferente. Isso fica nítido na transmissão. Quem puder ver a transmissão, né, da época, isso está aí gravado, né? É nítido isso. A Globo, não, vai recomeçar, não houve vítima. É esse discurso realmente e depois muda, né? Isso foi comprovado efetivamente na Câmara dos Deputados, porque eles abriram um processo na Câmara dos Deputados, porque a Globo plantou uma imagem de que o Eurico estava querendo tirar os feridos de campo, que não estava tendo preocupação com os feridos, eles botam umas imagens dele, tem que todo mundo sair do campo. Essa hora que ele está falando, já não tinha mais feridos no campo, mas eles montaram uma imagem. Então, isso foi até para a Câmara dos Deputados, que fizeram uma CPI, queriam caçar e tal, porque ele era deputado na época. Inclusive, isso foi comprovado lá por vídeo, que eles editaram o vídeo, que eles trouxeram 1 minuto 50 para o minuto 2, e eles fizeram matéria no Fantástico, isso, matéria no Jornal Nacional, ficou uma semana falando sobre isso. E isso foi o grande mote para ele vir lá com a tal chamada vingança dele, né? Mas o que o torcedor do Vasco não entende é que ali teve uma expertise naquele momento ali da interrupção do jogo que ninguém teria. Ele, no momento que o jogo é interrompido, se o Vasco tivesse dado causa à interrupção do jogo, o Vasco perderia o campeonato. Então, ele quis ali naquele momento... Explico por quê. Porque no primeiro jogo, teve o primeiro jogo, acho que o São Caetano... Não, tinha sido empate, eu acho. No primeiro jogo. Mas eu nem me lembro direito. Mas eu sei que efetivamente o Vasco perderia os pontos do jogo. Porque quando você dá causa à interrupção da partida, você perde os pontos do jogo e o Vasco perderia o campeonato. Entendi. Então ele tinha que, de alguma maneira, fazer com que tivesse algum registro que a causa da interrupção da partida não foi do Vasco. Entendi. Então ele teve que se movimentar com declarações, com posicionamentos fortes. Para quê? Para que viesse o árbitro da partida... E ele tomasse a decisão de que não... O árbitro da partida colocou no relatório da súmula que o jogo foi interrompido por influência externa, que tinham condições de continuar o jogo, mas que veio uma ordem do governador para interromper o jogo. Entendi. Tanto que tem um ato lá dele ofendendo o garotinho, que ele fala... Porque isso tudo foi pensado. As pessoas pensam que as coisas são feitas no arrobo, mas se ele não tivesse pensado estrategicamente naquilo... O Vasco não seria campeão em 2000. Porque não teria tido outro jogo. Aí ele depois forçaram durante a semana para o julgamento, que teve um julgamento, e o Vasco ganhou por unanimidade o julgamento que o Vasco não tinha dado causa à interrupção da partida. Por quê? Porque ele fez com que o árbitro colocasse na súmula o real motivo da interrupção da partida. E isso criou um desgaste total para a imagem dele que o torcedor não reconhece, mas comemora o título até hoje, né? Mas tem que comemorar, né? É assim. E me diz uma coisa, depois disso, dessa questão dele com a Globo, né? Teve lá aquela questão do SBT, botar o SBT na camisa. Veio o título, mas isso mais à frente, ou ao longo do tempo, foi mais prejudicial ou isso não influenciou em nada na trajetória do teu pai como presidente? Porque teu pai começa como presidente ali, né? Eu acho que influenciou muito porque ele perdeu muita receita, teve um início muito ruim, ele podia ter feito como presidente muito mais do que ele fez como vice-presidente. Mas eu acho que o grande... As pessoas falam muito que o Vasco mudou depois daquilo, porque a Globo... Não, eu acho que o Vasco mudou depois daquilo porque se plantou uma semente dentro do clube de divisão muito grande. Algumas pessoas que tinham
interesses políticos e de controle do clube aproveitaram aquilo para se unirem a uma mídia persecutória e criar uma divisão muito grande dentro do clube. Não é o dinheiro que a Globo deixou de dar durante 2, 3 anos que influenciou no futuro do clube. O que influenciou foi uma divisão política interna muito forte que foi criada a partir desse momento. Que as pessoas se aproveitaram disso para tentar atacar a imagem do maior dirigente da história do clube. E é um grande problema que eu vejo na política de todos os clubes que têm esse formato estatutário de eleição, que todos defendem o mesmo objetivo, que é o amor ao clube, que é o crescimento do clube, mas como eles mesmos se sabotam ou eles se destroem e não veem o quanto que isso faz mal ao clube, né? E no Vasco isso é potencializado. Eu acho que não tem clube igual ao Vasco depois desse episódio de 2000, entendeu? O episódio de 2000 fortaleceu muito isso, essa divisão, essa cultura, até porque era necessário fazer isso para tentar destruir a imagem do Eurico, porque o Eurico era um cara que era totalmente um outsider da política do Vasco, que entrou e dominou o cenário de uma maneira absurda. Ele era uma unanimidade muito forte. A identificação dele era muito grande com o torcedor. Ele realmente representava o Vasco. Todo mundo que falava de Vasco falava de Eurico. E as pessoas sabiam que era assim no meio. E continua até hoje, mesmo depois de morto, todo mundo no meio do futebol sabe o que ele representava, o que ele significava, e a liderança que ele tinha, e a força que ele tinha, e a capacidade que ele tinha. E o Vasco negou essa capacidade, negou essa força. O Vasco lutou contra essa força, sabotou essa força. Então aí o Vasco começou uma derrocada muito grande.